Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal do Creuso. Então, olha só, essa aulinha aqui é pedidos aí dos estudantes do nono ano, tá? Pediram uma aulinha sobre racionalização para eu colocar aí no canal. Para eles vai estar meio em cima da hora que a avaliação é amanhã, mas fica aí para posteridade, beleza? Então, o que que é a racionalização? Olha o nome, racionalização, lembra muito racional, né? Um número, tá? Irracional. Número irracional é uma dízima não periódica, né? Então, o número irracional que tem no lugar do seu denominador, por exemplo, sei lá, 1 raiz de 2, nesse lugar aqui, ó, ele tem um radical, ou seja, ela tem essa raiz que não é exata, seja ela raiz quadrada, cúbica, quinta, enfim, raiz enésima, ele causa um certo desconforto assim para os matemáticos, né? Na verdade, é, a racionalização é uma fração equivalente a essa, ou seja, uma outra fração que tem o mesmo valor que essa fração aqui, porém que eu não tenho um denominador com radical, ok? Então, nesse caso, aqui seria raiz de 2 sobre 2. Essa fração e essa fração, elas têm o mesmo valor. Se vocês pegarem isso aqui, colocar na calculadora, pegar 1 e dividir para a raiz de 2, e pegar a raiz de 2 e dividir para 2, vai dar o mesmo resultado. Tá? Eles têm a mesma situação. Porém, essa primeira situação, que o meu radical está no lugar aqui do denominador, ele causa um pouco de desconforto se a gente tiver que fazer tudo na mão. Né? Se a gente estiver fazendo na mão, porque eu vou pegar, se eu quiser passar esse número aqui para um número decimal, saber em decimal quanto que é, eu vou ter que fazer uma aproximação do raiz de 2. Aqui eu também vou ter que fazer. Só que aqui eu vou ter que fazer uma aproximação lá no denominador. Tá? Então, é algo mais ou menos assim. Ó. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Então, suponha que eu tenho esse número. Eu tenho 3 raiz de 2 aqui. E eu quero saber aproximadamente quanto que esse cara aqui vale. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu raiz de 2 e eu vou fazer também uma aproximação aqui, raiz de 2. Eu vou dizer que ele é 1,41. Então, eu vou ter, olha só, então eu vou ter 3 dividido para 1,41, que é equivalente a 300 dividido para 141, né? Fazer uma simples divisão. Então, vou ter que começar a fazer essa divisão. Vamos lá, Cleusa. O 141 cabe quantas vezes dentro do 300? Cabe duas vezes, né? Que vai dar 282. A gente subtrai aqui. Então, aqui sobra 8 e aqui sobra 1. Beleza? Vai sobrar 18. E agora, Cleusa? Agora, como o 18 é menor que esse cara, eu vou pegar o décimo dele, né? Então, eu vou acrescentar uma vírgula aqui e acrescentar um zero aqui. Beleza? Então, vamos ver quantas vezes que 141 cabe no 180. Puxa vida, ele cabe uma vez. Aqui vai dar 141. Beleza? Olha lá. Então, eu vou fazer essa subtração. Beleza? Aqui vai sobrar 9. Aqui vai sobrar 3. Tá? Como eu estou trabalhando com decimal, posso colocar um 0 aqui. Beleza? E agora eu vou ver quantas vezes esse cara, o 141, vai caber no 390. Duas vezes, né? Caber duas vezes, tá ali, que vai dar 282. Beleza? Enfim, essa conta vai continuar, tá? O que eu quero chegar com isso? Estão vendo que eu tive que fazer esse artifício, né? Se eu pegar simplesmente o 3 raiz de 2 e racionalizar ele, que é encontrar uma fração equivalente sem o denominador, vai ser 3 raiz de 2 sobre 2. Tá? Eu já vou explicar como é que é o processo. E agora, olha só como fica fácil. Se eu pegar esse cara aqui e aproximar ele para 1,41, 3 dividido para 2, ou 3 sobre 2, eu sei que é a mesma coisa que 1,5. A conta que eu vou ter que fazer vai ser 1,41 que multiplica 1,5. Vocês acham que é mais jogo fazer essa multiplicação ou essa divisão? Tá? Então é mais fácil fazer essa multiplicação. Num tempo que a gente fazia isso aqui na mão, então era mais viável a gente usar esse processo. Tá? Hoje em dia não tem
Não tem muita justificativa, porque a gente usa calculadora, computador, mas ainda é cobrado que a gente conheça essa técnica, tá? Então, assim, resposta de livro, resposta de questão de concurso, Enem, vestibular, ainda é cobrada a racionalização. Então, a gente tem que saber. Então, basicamente, gente, racionalizar é muito simples. A gente simplesmente multiplica em cima e embaixo por pela raiz do denominador quando ela for quadrada, beleza? Então depois eu vou falar um pouco mais sobre os outros casos. Então aqui, ó, como eu tenho raiz de 2, vocês lembram lá a fração equivalente? Quinto, sexto ano, a gente trabalha isso, né? Então suponha que eu tenho essa fração aqui, que ela é 2/3. O que ela quer dizer? Que eu peguei o meu inteiro, dividi esse inteiro em 3 partes, e peguei duas. Não é isso? Então isso aqui. Se eu pegar essa fração aqui, 4/6, quer dizer agora que para esse meu mesmo inteiro, em vez de dividir em 3, eu vou ter que dividir em 6, né? Oh my god, esse desenho aqui. E quantas partes eu pego? 4. Uma, duas, três, 4. Estão vendo que essa quantidade é a mesma? Ou seja, essas duas frações elas possuem numeradores e denominadores diferentes, mas representam a mesma coisa. O 2 dividido para 3 é a mesma coisa que 4 dividido para 6. E é essa lógica que a gente vai usar aqui. Para a gente conseguir frações equivalentes, né, lá no quinto, sexto ano a gente estuda as famílias das frações equivalentes. Então eu quero encontrar todas as frações equivalentes a 2/3. Então eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Então eu vou ganhar 4/6. Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, 6 nonos. Se eu multiplicar por 4, 8 dozeavos e assim por diante. Ou seja, nós multiplicamos em cima e embaixo pelo mesmo número. A gente obtém esse aqui. Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, eu vou obter esse aqui. Então, esse que é o processo. É um processo simples, tá? Para a gente fazer. Então, rapaziada, se eu quiser racionalizar essa minha fração aqui, que tem o denominador raiz de 2, irracional, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Isso vai fazer com que eu consiga a raiz de 2 em cima, porque eu tenho uma vezes raiz de 2. E embaixo vou ter raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4. Só que a raiz de 4 é um número inteiro, né? Então eu vou ter raiz de 2 sobre 2. Gente, essas duas frações são exatamente a mesma. São frações iguais, são frações equivalentes. Tá? Isso aqui é o primeiro passo da racionalização. Quanto maior for a complexidade da minha fração com o meu denominador irracional, com o radical ali, eu vou ter que usar de técnicas um pouco mais diferenciadas para conseguir resolver. Beleza? Então preparei uma série de atividades aqui, vocês acompanham junto, que vai ser sucesso, tá? Então olha só, eu tenho aqui o item A é 1 raiz de 3, eu quero racionalizar, então vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Tá? Em cima eu tenho uma vez raiz de 3, que vai dar raiz de 3. Aqui raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9, raiz de 9 é 3, né? Então meu resultado é 3, raiz de 3 sobre 3. Pronto, racionalizei. Era 1 raiz de 3, isso é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Aqui a mesma coisa, ó. Esse meu denominador, ele é composto por um produto de um número inteiro e um número irracional, no caso aqui, um radical. Eu só preciso multiplicar pelo radical, tá? Então, vou multiplicar aqui por raiz de 5 em cima e também por raiz de 5 embaixo. Ou seja, eu não estou alterando a minha fração. Em cima, eu vou ganhar 3 raiz de 5. E embaixo, eu tenho esse 2, que multiplica a raiz de 5 vezes 5, que é 25, na verdade. Então, eu consigo melhorar isso daqui. Então, em cima, eu tenho 3 raiz de 5. E embaixo, eu vou ter 2 vezes o 5, que é a raiz de 25, né? Que vai dar 10. Não consigo simplificar mais nada. Acabou. Eu tenho a minha racionalização. A mesma coisa aqui para baixo. Eu vou começar a dar uns pulos agora, né? Então, eu vou multiplicar por raiz de 8 em cima e raiz de 8 embaixo. E eu vou ter 2 raiz de 8 sobre 8.
esse 2, pela regra do cancelamento, posso simplificar com esse 8. Então, aqui fica 1, aqui fica 4. Porém, aqui dentro da raiz, o meu 8, se eu fatorar esse 8, ele é igual a 2 ao cubo. Então, eu vou escrever esse 8 como 2 ao quadrado vezes 2 sobre o 4 que deu aqui. Bom, pela propriedade da radiciação, eu posso tirar esse 2 aqui, porque tem o mesmo valor que o índice, né, que é a raiz quadrada. Então, ele sai da raiz. Então, ele saiu da raiz, ficou esse outro 2 aqui. Tá? Essa raiz ela vem até aqui atrás, o prof está fazendo isso. E aqui embaixo é 4. Ainda posso simplificar esse 2 e o 4 e colocar 2 aqui. Então, esse meu resultado, ele foi raiz de 2 sobre 2. Tá? E assim por diante. Esse aqui é o caso mais simples de racionalizar. Tá? A mesma coisa eu vou aplicar aqui. Ó. Tá? Então, você tem que lembrar que o meu numerador é composto por raiz de 5 menos raiz de 3. Então, estou colocando um parênteses, né? Esse parênteses ali, ele não é um parênteses explícito, né? Ele é um parênteses implícito. Sempre quando a gente trabalha com fração, a gente tem que saber que tem um parênteses ali. Então, eu estou multiplicando aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho, eu vou ter raiz de 5 vezes raiz de 3, que vai me dar raiz de 15, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que vai dar 3. Tá? Já estou dando uns pulos aqui. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, de novo é raiz de 9, que vai dar 3. E acabou a racionalização. Esse aqui eu vou deixar para vocês resolverem. Tá? Depois a gente vai entrar em uma outra modalidade, digamos assim, de racionalização, que é quando eu tenho, então, uma soma, ou seja, eu tenho uma componente de um número racional e eu tenho uma outra componente de um número irracional. Então, nesse caso em particular, que é o caso da F, G, H, I e da J, a gente vai recorrer aos produtos notáveis. Por quê? Porque se eu multiplicar simplesmente aqui por raiz de 2 e aqui por raiz de 2, eu não vou conseguir tirar essa raiz aqui de baixo. Por quê? Aqui em cima vai ficar 10 raiz de 2. E embaixo eu vou ter raiz de 2 vezes 2, que é 2 raiz de 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 4, que é 2. Perceba que eu continuo com uma raiz aqui ainda. Então, deu ruim, né? Deu ruim. Não é esse o meu fator multiplicativo. Tá? Meu fator multiplicativo aqui será outro. Tá? Para entender esse processo aqui, a gente tem que lembrar de um produto notável. A gente trabalha isso bastante lá no 8º ano, que é o produto da soma pela diferença. Lembram disso aqui? Ó, isso aqui é um produto notável. Esse resultado, se você não lembra, tem que assistir às aulas de produtos notáveis. Tá? Esse produto notável, o resultado dele vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso faz com que a gente consiga aqui retirar essa raiz, tornando então uma fração equivalente sem uma componente, sem esse radical aqui embaixo. Tá? Então, na verdade, quem que eu preciso multiplicar? Ó, se eu tenho A mais B, eu vou multiplicar pelo A menos B. Se eu tenho A menos B, eu vou multiplicar pelo A mais B. Tá? Então, quem é o meu fator multiplicativo aqui? Eu acho que eu vou até levar essa atividade para uma outra página, para eu conseguir fazer com mais tranquilidade aqui. Vou levar aqui para uma outra página aqui, vou adicionar, vou trazer para cá. Beleza? Então, vamos lá. Tem bastante espaço. Bom, eu vou multiplicar aqui então por 2 mais raiz de 2 em cima 2 parece um A, né? E 2 mais raiz de 2 embaixo. Lembrando que se eu multiplico em cima e embaixo, pelo mesmo número, eu não altero a minha fração. Lembrando também que existe um parênteses implícito aqui. Tá? Então, aqui em cima, esse meu 10 vai fazer um chuveirinho, né? Então, eu vou ter 10 vezes 2 é 20. Inclusive, eu nem vou multiplicar, vou deixar o 10 ali por enquanto, tá? Eu vou ter 10 que multiplica 2 mais raiz de 2. E aqui embaixo eu vou ter o resultado daquele produto notável, que é um produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter quadrado do primeiro
eu vou até escrever assim, menos o quadrado do segundo, que é raiz de 2, né, ao quadrado. Beleza? Ó, esse aqui eu estou fazendo passo a passo. Aqui embaixo eu vou ficar com o quê? 2 ao quadrado é 4, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, vai ser 2, né? E aqui em cima eu fiquei com 10, que multiplica 2 mais raiz de 2. Você deve estar se perguntando, Creuso, por que você não fez chuveirinho? Porque eu estou vendo que eu consigo simplificar esse 10, ó. Então eu vou deixar para simplificar e depois eu faço a propriedade, aplico a propriedade distributiva, ok? 4 menos 2 é 2, ó. Posso simplificar esse 10 com 2, que vai dar 5. Agora sim eu aplico a propriedade distributiva, que vai ser 2 vezes o 5 vezes o 2, que vai dar 10, mais 5 vezes raiz de 2, que é 5 raiz de 2. Pronto. Olha só, a gente tinha esse número, que era o 10 sobre 2 menos raiz de 2, e é equivalente à mesma coisa do que 10 mais 5 raiz de 2. Se a gente tivesse que fazer essa aproximação aqui, seria bem fácil. Aqui daria um trabalhinho, né? Vai ter que pegar o 2, subtrair aproximadamente de 1,41, depois fazer a divisão, né? Então veja que eu tenho um trabalhinho, tá? Aqui embaixo, mesma coisa. Quem é o meu fator multiplicativo aqui? É o raiz de 5 menos o raiz de 3. Coloco parênteses, tal, para ficar bonitão. Beleza? Raiz de 5 menos raiz de 3. Escrever com essa caneta é treta. E aqui embaixo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já vou fazer direto. Quadrado do primeiro é 5, quadrado... Oi, esse 5 aqui ficou meio... Quadrado do primeiro é 5, quadrado do segundo é 3. Beleza? Menos, né? O quadrado do segundo, né? E aqui em cima, esse meu 3, ele vai fazer um chuveirinho aqui. Então, vou ter 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 3, tá? Então, 5 menos 3 é 2. Então, eu tenho 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Até poderia deixar ali formato de, é, de evidência, tá? Tranquilinho. Vou fazer mais o H, deixo o I e o J aí para vocês se deliciarem, tá? Então, como é que fica esse cara aqui, H? Então, fator multiplicativo. Raiz de 3 mais 1. Raiz de 3 mais 1. Beleza? Como é que fica aqui? Embaixo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu tenho 3 menos 1. Produto notável, só apliquei aqui, tranquilo. Aqui em cima, esse raiz de 2 vai fazer um chuveirinho aqui pra gente. Então, vou ficar com raiz de 6 mais raiz de 2. Como eu sei que 3 menos 1 é 2, então aqui embaixo fica 2 e aqui fica a mesma coisa. Raiz de 6 mais raiz de 2. Beleza, rapaziada? Fica a I e a J para vocês se deliciarem aí. Agora eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui, por exemplo, pode cair de uma outra forma, tá? Eu posso ter esse tipo de racionalização, que não é raiz quadrada mais, ó, raiz quarta, raiz oitava. Então eu tenho que procurar esse número que eu vou estar racionalizando, beleza? Vou ter que procurar esse cara. Como é que eu faço isso, né? Então eu vou... Eu ia fazer um esquema aqui, também deixa quieto. Então faz de conta aqui que não tem esse meu igual, que isso aqui é um vezes produto, tá? Então, olha só, se eu multiplicar por raiz cúbica de 2 aqui e raiz cúbica de 2 aqui, eu não vou conseguir racionalizar, porque raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Perceba que deu 2 ao quadrado, eu não consigo aqui aplicar a minha propriedade para eliminar essa raiz. Então, não deu, né? Deu ruim. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é que eu consiga números aqui para eu conseguir extrair. Então, na verdade, o meu fator multiplicativo aqui, ele vai ser, vê se faz sentido para vocês, ele vai ser
raiz cúbica, tem que ter o mesmo índice, só que 2 ao quadrado. Por quê? Porque 2 ao quadrado vezes 2 vai dar 2 ao cubo, tá? Então, isso aqui é uma racionalização mais elaborada, tá? Ó, então, esse é o meu fator multiplicativo. Logo, aqui em cima, eu vou conseguir raiz cúbica de 4, né? 2 ao quadrado, 4. E aqui embaixo, eu vou ter raiz cúbica de 2 ao cubo. E agora sim, eu posso aplicar a propriedade da racionalização, né? E eu vou ficar aqui embaixo com 2 e em cima com raiz cúbica de 4. Pronto, acabou, fechou. Era isso aí. Então, a ideia é essa, é dar uma olhada aqui no meu, no meu radicando e no meu índice para ver o que eu preciso multiplicar. Mesma coisa, olha aqui para baixo. Quem que vai ser o meu fator multiplicativo? Bom, primeiro, vai ter que ser raiz quarta. Tem que ter o mesmo índice, senão não rola multiplicação, ok? O meu 10 aqui, ó, se eu multiplico por 10 vezes 10, dá 10 ao quadrado, mas eu tenho que conseguir 10 na quarta. Como aqui eu já tenho 10, então o meu fator multiplicativo tem que ser 10 ao cubo, em cima e embaixo, tá? Eu não posso mudar esses fatores, senão eu estou mudando a minha fração. Então eu ganhei 10 raiz quarta de 10 cubo sobre raiz quarta de 10 cubo vai ser raiz quarta de 10 na quarta. Posso cortar esse 4 com esse. Embaixo eu vou ficar com 10. Perfeito? Em cima eu tenho 2 raiz quarta de 1000. Beleza? Eu conseguiria fazer mais alguma coisa aqui, mas eu vou deixar assim. Esse 2 pode simplificar com esse 10 aqui. 5, né? E esse aqui vai ser o meu resultado, tá? Raiz quarta de 10 ao cubo. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Vou deixar vocês fazerem essa aqui, tá? Mas eu vou falar quem é o fator multiplicativo aqui. Quem que você vai multiplicar? Você vai multiplicar por raiz oitava. Falta quantos? O 5 aqui para chegar no 8. Expoente 8. 5 na sétima. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Acabar fazendo aqui mesmo. Raiz oitava de 5 na sétima. Tá? Então, embaixo, você tem um 2, que é esse aqui, que ele está multiplicando. Esse cara vezes esse vai dar 5, né? Então, 2 vezes 5, 10. E em cima, você vai ficar com raiz oitava de 5 na sétima. Então, aqui vai ficar 10 embaixo e aqui de novo. Pô, difícil escrever esse negócio. Raiz oitava de 5 na sétima. Beleza? Então tá. Essa aula era para ser rapidinha e tá meio demorada. Eu vou colocar aqui mais uma situação que é muito difícil aparecer, mas é uma questãozinha um pouco mais, né? Essa aqui já é mais chatinha, tá? Para você resolver, mas fazer questão de colocar aqui. Então, olha só. Nessa situação, cara, né? Eu não vou conseguir. Se tu multiplicar por raiz de 2, você vai ver que vai continuar com raiz. Raiz de 3 também, tá? Então, uma coisa que você pode pensar aqui é separar, é separar esses caras aqui, tirar ali, é separar esses caras aqui como se fosse um binômio, como se fosse aquele produto notável lá, tá? O A mais B e o A menos B. Lembra lá, produto da soma pela diferença? O resultado é A quadrado. Eita, nós. A quadrado menos B quadrado. Então, você vai ver, você vai pensar que esse cara é o A e esse é o B. Se você pensar assim, olha só, o seu fator multiplicativo aqui, quem que vai ser? Se esse cara, ó, então tu tens A menos o B, então aqui tu vai ter o A mais o B. Beleza? O A mais o B. Beleza? E, né, tem que relembrar que tu tens um colchetes aqui, né?
explícito, tá? Aqui também, fazer. Aqui pode ser parênteses, né? Ctrl Z. Oi. Então você tem um parênteses aqui, você tem um parênteses aqui também. Beleza? Então o que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou, então em cima vezes 1 não vai mudar nada, vai ficar exatamente igual, tá? Embaixo, olha só, eu vou ter aqui, se esse cara aqui, ó, vou até fazer o colchete, se esse cara aqui é o A e esse é o B, eu vou ter quadrado do primeiro, que é 1 mais raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que o raiz de, então vai ficar 3, né? Porque raiz quadrado, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que vai dar 3. Então veja só, eu já consegui eliminar uma raiz. Não eliminei todas, né? E agora o que que eu tenho? Eu tenho outro produto notável. Por isso que é muito importante você chegar no nono ano, brother, sabendo os produtos notáveis. Eu sempre falo isso e a galera acha que eu sou chato, né? Mas é importante. Aqui eu tenho produto notável, quadrado da soma. Então, em cima eu continuo com 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3, ok? E aqui embaixo eu tenho quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 2, menos esse 3 que estava ali. O que que eu fiz, Creuso? Só apliquei produto notável, né? Resultado do quadrado da soma é um trinômio quadrado perfeito, né? Vai dar esse cara aqui. Ok? Dando uma melhorada aqui embaixo, esse 1 vai juntar com 2, que vai dar 3, menos esse 3, simplesmente vai sobrar 2 raiz de 2. E aqui agora, repete, né? Ó. E eu racionalizo de novo. Agora, fazendo aquela racionalização simples, multiplicando de cima e embaixo por raiz de 2. Então, o resultado aqui vai ser o quê? Embaixo eu tenho esse 2, que vai se multiplicar com outro 2, que é o resultado do raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, que dá 2, esse 2 que está aqui. E aqui em cima eu vou aplicar um chuveirinho. Então eu vou ter 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2, e raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Tá? Dando uma melhoradinha aqui, eu vou passar esse 2 para frente, eu vou ficar com 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 6, tudo isso sobre 4. Pronto, fiz a minha racionalização. Essa aqui é bagual, essa aqui é nível hard, beleza? Mas também não tem nada assim de espetacular, a gente consegue resolver, ok? Então, eu coloquei, essa aula já está grande pra caramba, passou aí das minhas expectativas. Eu coloquei mais umas 2 atividades, 2 ou 3 aqui, para a gente ver como é que isso aqui cai, por exemplo, no vestibular. Aqui tem FUVEST, né? Umas seleções aí para vocês ver como é que pode cair. Então, aqui nessa situação aqui da FUVEST em particular, ele deu uma expressão e pediu o resultado. Então, rapidamente, ok? Vamos fazer essa continha. Por quem que eu tenho que multiplicar, Creus? Esse cara aqui, ó. Vou racionalizar. Eu vou multiplicar por raiz de 2 mais 1 e raiz de 2 mais 1. Lembrando, tem parênteses aqui, coisa arada. Agora vamos dar os pulos, né? Aqui embaixo, resultado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos fazer direto. Então, eu vou ter 2 menos 1. E aqui em cima, eu vou ter que fazer esse chuveirinho aí, cara. 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. 2 vezes 1 é 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é menos 2, porque vai dar raiz de 4, né, rapaziada? E raiz de 2 menos 1 é menos raiz de 2. Com isso tudo aqui, embaixo fica 1, 2 menos 1 é 1, nem preciso colocar. Então, esse 2, deixa eu mudar de cor aqui. Esse 2 cancela com esse, e eu tenho 2 raiz de 2 menos raiz de 2, que eu vou ficar com raiz de 2, ok? Tem essa opção, e tem A, vai lá e marca e seja feliz. Outra atividadezinha, tá? É muito parecida, essa aqui eu vou deixar para vocês. O que que tem que fazer? Racionaliza esse cara, racionaliza esse aqui
e tu vai achar a resposta. Soma lá, vai achar a resposta. Eu fiz um pouquinho mais complexo aqui no final. Vou fazer esse aqui e para a gente terminar a nossa aulinha, tá? Então, mais uma outra questão aqui da UEL. Vamos ver como que a gente pode resolver essa expressão. Eu vou copiar ela aqui. Bom, na verdade eu não vou copiar não. Eu vou fazer separado, tá? Eu vou racionalizar esse cara aqui separado, ó. Esse meu primeiro elemento, vou racionalizar. Ó, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. É a racionalização simples, né? Eu vou ficar com raiz de 2 sobre 2. Esse meu 2 parece 1 aqui. Vou ficar com raiz de 2 sobre 2. Então, fechou. Agora eu vou racionalizar o segundo, que é 1 sobre 1 mais raiz de 2. Vou multiplicar por 1 menos raiz de 2 em cima, 1 menos raiz de 2 embaixo, né? Lembrando lá do produto notável. O que, que vai dar aqui embaixo? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 1 menos 2. Concordam? Ah, e aqui em cima, 1 vezes esse cara, 1 menos raiz de 2. Como aqui embaixo vai dar negativo, tá? Eu vou ficar com 1 menos raiz de 2 sobre menos 1. Eu posso simplesmente trocar o sinal de todo mundo, tá? Então, isso aqui é equivalente à mesma coisa que menos 1 mais raiz de 2. Como se eu multiplicasse em cima e embaixo por menos 1, ok? Então, esse aqui é o resultado que está ali. E, por fim, vou multiplicar, vou racionalizar essa outra aqui, que é 1, 2 mais raiz de 2. Vou multiplicar, achar meu fator multiplicativo, que é 2 menos raiz de 2. 2 menos raiz de 2. Tá? Então, tá aí o processo que a gente usa. Em cima, vou ficar com 2 menos raiz de 2. Embaixo, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, né? Então, vou ficar com 2 menos raiz de 2 sobre 2. Ok? E agora eu substituo aqui nessa expressão. Então, o primeiro deu, raiz de 2 sobre 2, menos esse menos aqui. Resultado da segunda, menos 1 mais raiz de 2, aqui, né? Menos o resultado da outra, que deu, vou colocar um parênteses aqui, ó, 2 menos raiz de 2 sobre 2. E agora eu vou ter que resolver essa conta aqui, beleza? Tá vendo que o denominador é tudo 2, né? Então ficou fácil. Então só arrumando os sinais aqui, vai ficar raiz de 2 sobre 2, aqui menos com menos é mais 1, mais com menos, então menos raiz de 2, menos com mais é menos, 2 mais raiz de 2 sobre 2. Vou juntar esse cara com esse. Aliás, vou juntar tudo aqui, vou tirar MMC. 2 dividido para 2 é 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, mais 2 dividido para 1 é 2, então aqui fica 2. 2 dividido para 1 é 2 vezes raiz de 2 é menos 2 raiz de 2. E 2 dividido para 2 é 1, menos 2 mais raiz de 2. Olha só que doideira. Então agora a gente pode juntar alguma coisa e cancelar alguma coisa. Esse 2 cancela com esse. Olha só, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2, que vai dar 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Eu vou ter 0 dividido para 2, que dá 0. Tem essa opção? Oh, que bom. Item C. Finalizou aí e a gente encontrou. Rapaziada, a aulinha ficou extensa. Acho que vale um likezinho pro Creuso. Também depois dessa aula aqui, vocês estão manjando. Tem mais nada difícil aqui que vocês não saibam resolver. Valeu, abração do Creuso, sucesso aí e até mais.